Olá, gente, tudo bem? Graça e paz. Pastor Derisvaldo novamente aqui com vocês. Quero compartilhar algo extremamente importante sobre um personagem bíblico bem conhecido que todos vocês conhecem, Abraão. Queridos, este foi um homem que Deus o chamou, uma chamada extremamente incrível. Pensa num camarada que se entregou por completo. Você já ouviu aquela frase? Deus é o foco de tudo, Deus é o centro de tudo. Você já viu aquela outra frase que fala de entrega absoluta? Assim foi esse homem. Ele se entregou por completo. Você já ouviu falar também quando alguém se entrega de corpo, alma e espírito, ou ao contrário, espírito, alma e corpo? Assim foi Abraão. Ele se entregou completamente a Deus. Quando Deus o chama, ele obedece, ele vai em direção ao chamado, ou seja, aquilo que Deus orienta ele faz. Vocês conhecem, sabem também que ele levou o sobrinho chamado Ló. Ló era sobrinho dele e Abraão, claro, resolveu dar cobertura, dar apoio, ajudá-lo e o levou consigo. Claro que a chamada não era de Ló, a chamada era de Abraão, mas Abraão o levou. E vocês sabem que quando nós abençoamos, ajudamos alguém, Deus termina abençoando também. Você já viu falar no camarada que é abençoado de carona? Assim foi o Ló. Seguiu um homem, o tio que era extremamente abençoado, e ele também foi abençoado. Você quer ser abençoado? Ande com alguém que é abençoado. Você quer ser inteligente? Ande com alguém que é inteligente. Você quer ser sábio? Ande com alguém que é sábio. A gente conhece aquela frase, anda com sábio e sábio serás. Isso foi Salomão que nos diz no livro de Provérbios. Então, ou seja, quer ser próspero? Ande com alguém que é próspero. Ande com alguém grande. Se você andar com os grandes, você também vai ser grande. Mas vamos lá. Vocês sabem então que o Ló foi extremamente abençoado juntamente com Abraão, a ponto de haver contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E a Bíblia diz que como Abraão é um homem muito sábio, então chamou o sobrinho para ter um diálogo. Isso é muito importante quando nós sabemos resolver conflito. Quando a gente chama a pessoa para conversar, você está com conflito na sua casa? Está com conflito na sua família? Tem conflito com o seu colega de trabalho? Que tal você chamar para conversar? Em vez de ficar falando por detrás, em vez de ficar exercendo comentário com pessoas que não tem nada a ver, então que tal você chamar a pessoa para resolver o problema com você? Essa é uma lição extremamente importante. Mas vamos lá. Abraão então chegou e disse assim: Ló, meu sobrinho, para que não haja contenda entre nós agora vamos nos apartar. Isso significa dizer, como diz o mesmo Salomão lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, você lembra desse texto? Que há tempo para tudo. Há tempo para juntar, há tempo para espalhar, há tempo para abraçar, há tempo para deixar de abraçar, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para andar junto e também tem um tempo onde fecha-se um ciclo que cada qual pega o seu rumo e ambos seguem naquilo que são um propósito ou no destino das suas escolhas. Abraão então diz assim: Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Como ele deu a Ló a opção da escolha, então Ló, baseado naquilo que era uma visão de ver as coisas melhores, claro, como qualquer ser humano, quando alguém lhe manda fazer uma escolha entre um carrão e um carro simples, um carro de luxo e um carro popular, é claro que você vai escolher o de luxo. Isso é uma escolha óbvia de qualquer um de nós. Então Ló, dentro daquilo que era o princípio da escolha ou o direito da escolha, ele escolheu exatamente as Campinas do Jordão, onde incluía também a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló vai para aquela região e o Abraão, como ficou claro, com aquilo que não era o de melhor, porque Ló escolheu o melhor, Abraão ficou muito decepcionado. O texto do capítulo 13 do Gênesis, principalmente a partir do versículo de número 10, dá-nos a entender que Abraão ficou decepcionado, como qualquer pessoa fica decepcionado, com aqueles que você ajuda, com aqueles que você estende a mão, com aqueles que você se dedica a eles e de repente eles prosperam, ou na hora que eles estão bem, eles te desprezam. Claro que Abraão esperava que o Ló tivesse uma atitude ou tomasse uma decisão que fosse melhor para ambas as partes. É como se fosse mais ou menos assim: meu tio, eu pego parte de terra boa e parte de terra não boa. Mas o Ló escolheu o melhor e deixou supostamente aquilo que era o pior para o Abraão. Então o texto nos mostra que Abraão fica cabisbaixo,
meio depressivo, decepcionado profundamente, triste com o sobrinho, a ponto de, no versículo 14, lá do capítulo 13 do Gênesis, Deus diz assim: Abraão, fica em pé, ergue agora os teus olhos e olha para os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E Deus diz assim: toda essa terra que tu vês, eu vou dar a ti e a tua descendência. Querido, naquele momento Deus estava orientando Abraão como ele deveria se posicionar diante de uma circunstância difícil, diante de uma crise. Geralmente nós, quando somos traídos por alguém, abandonados por alguém, quando nos decepcionamos com a pessoa, a tendência nossa é ficar ruim, a tendência nossa é ficar triste, a tendência nossa é querer desistir da vida. Querido, eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está o seu casamento, como é que está a sua família, mas deixa eu dizer um negócio. Talvez você acreditou em alguém, você mulher, acreditou em um homem, você homem, acreditou numa mulher, num projeto de casamento, em um projeto exatamente financeiro ou profissional. E de repente esse sócio, esse marido, essa esposa, esse companheiro, essa companheira, namorado, namorada, de repente te traiu, te abandonou. Desista não. Não fique cabisbaixo, erga a sua cabeça, levante seus olhos. Sabe o que Deus estava ensinando para Abraão, que eu acho extremamente importante aí? É mais ou menos assim, quando Deus estava mandando ele olhar para longe, eu acredito que ele ergueu a cabeça, que ele levantou e ficou na ponta dos pés, como diz a história, e ele estava enxergando longe. Deus disse assim: até aonde tu vê, eu vou te dar. Isto, a primeira lição que eu aprendo aí, de extrema importância, é exatamente, você só vai até onde você consegue ver. Querido, qual é o tamanho da tua visão? Como é que você se vê? Você vê até onde? Vamos pegar uma área extremamente importante, na área dos estudos. Até onde você vê? Se você vê tão somente até o ensino fundamental, é até aí que Deus vai te levar, aquilo que é o 9º ano. Se você vê até o ensino médio, 3º ano, você vai até aí. Mas se você conseguir ver uma graduação, Deus vai te levar até lá. Se você vê um mestrado, Deus vai te levar até lá. Se você vê um doutorado, Deus vai te levar até lá. Se você vê PhD, Deus vai te levar até lá. Ou seja, Deus vai levar você até onde você consegue enxergar. Você vê pouco, a sua vida então vai ter coisas poucas. A sua colheita será pequena. Você vê muito, então Deus vai te dar muito. Tem uma história que é muito conhecida, que é a história de um pescador. Veja bem, havia um pescador que ele, todas as vezes que lançava a rede ou o anzol, toda vez que ele puxava um peixe grande, ele soltava. Ele só ficava com os pequenos. Quando ele jogava ou pescava com a rede, que ele puxava a rede, todos os peixes grandes ele devolvia a água. E todos os peixes pequenos ele guardava e levava para casa. Então um moço, observando que ele sempre fazia aquilo, resolveu então um dia lhe perguntar: Senhor, por que você solta todos os peixes grandes e só leva para casa os peixes pequenos? Ele disse: olha, lá na minha casa a minha frigideira é pequena, então peixe grande não dá para eu fritar, então só levo os pequenos. Querido, sabe qual é a lição disso aí? Os peixes que ele levava era de acordo com a frigideira. Aquilo que Deus vai te dar também é de acordo com o tamanho da sua visão. Quem vê pouco vai ter pouco, mas quem vê muito vai ter muito. Se você tem grandes sonhos, Deus vai te levar lá. Se você enxerga coisas grandes na sua vida, Deus vai te levar até onde você consegue enxergar. Então, se você vê coisas grandes no seu casamento, Deus vai te levar até lá. Você que é pastor, você que é líder de igreja, de departamento, de ministérios na sua igreja, no seu campo, como é que você enxerga? Como é que você está vendo a sua igreja? Como é que você está vendo o seu ministério? Então, de acordo do tamanho da sua visão, é o tamanho daquilo que Deus vai lhe dar para você administrar nesta vida. Queridos, então preste atenção. A primeira lição é: você só vai até onde você consegue ver. A outra coisa importante é: a vida é de conformidade com a sua visão. Veja bem, o Abraão, no primeiro momento, ele estava vendo só derrota, decepção, amargura, coisa ruim, fracasso. Ele só pensava no que o sobrinho havia feito com ele. Mas naquele momento Deus estava dizendo assim: Abraão, levanta os seus olhos e veja para frente. Olha, tem uma visão ampla, tem uma famosa visão sistêmica. Veja coisas grandes, coisas belas. A vida é diferente. Não é isso aí que ele fez com você,
queridos, a vida de conformidade com a sua visão. Como é que você se vê? Você se vê uma pessoa inteligente? Você vai ser inteligente. Você é inteligente. Você se vê crescendo na vida, então você vai crescer. Como é que você se olha? Quando você chega e se depara diante de um espelho, como é que você vê a si mesmo? Olha, a vida de conformidade com a sua visão. Veja coisas boas para você e você vai ser aquilo que você está vendo em Cristo Jesus para a glória de Deus. Deus vos abençoe.